Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está do outro lado da telinha. Essa é a segunda edição da mesma aula que eu já gravei, mas que eu não gostei muito porque estava muito tarde, eu estava muito cansada, e daí eu preferi regravar essa aula, porque eu acho que vocês merecem coisa melhor. Então, estou aqui ainda com a roupa do serviço, porém com um batomzinho assim, só para dar aquele grau, e para a gente poder conversar sobre o assunto de hoje, que eu considero, particularmente, um dos mais aparentemente aleatórios da disciplina, porque vai parecer que não tem nada a ver, tá? Com o que vocês viram, o que vocês vão ver na vida de vocês, mas apesar de parecer um tipo de conteúdo aleatório, eu queria que vocês entendessem que faz parte do processo vocês terem o conhecimento que eu vou transmitir agora, tá? E é importante vocês entenderem questões relacionadas à nomenclatura dos parasitos, porque isso vai auxiliar vocês na vida, né? Como estudantes, como profissionais, né? Tornar vocês mais preparados para pronunciar nomes científicos, para escrever nomes científicos e depois não cometer erros grotescos, tá? Não sei se vocês tiveram algum tipo de contato com esse conteúdo no ensino médio, mas eu não tive, tá? Eu tive o basicão, mas acabei não aprendendo de forma aprofundada. E quando eu precisei ter contato com esse conteúdo, eu tive um pouco de dificuldade, tá? Então, por esse motivo, eu incluí dentro da ementa da parasitologia veterinária uma aula, tá? Destinada a gente conversar sobre as regras internacionais de nomenclatura zoológica, tá? Ela é uma aula relativamente curta, tá? Onde tem, assim, pouco conteúdo de forma, assim, prática, né? Falando, e vai parecer um pouco maçante, porque tem mais texto, e fica um pouco difícil imaginar esses exemplos. Mas eu vou tentar estar passando de uma forma mais leve, mais sucinta, apesar de não ser tanto. E a gente vai, então, aprender hoje como grafar e como pronunciar a nomenclatura dos parasitos. Nomenclatura de organismos, na verdade, né? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre taxonomia, como ela surgiu, como ela se organizou, e depois a gente vai falar propriamente dito das questões envolvendo a grafia dessas palavras de forma prática, tá? Bom, depois da aula de hoje, na próxima semana eu vou mandar um questionáriozinho para vocês fazerem, tá? Para vocês porem em prática esses termos que a gente aprendeu na aula 1 e na aula 2, tá? E a partir disso, o pau vai torar, porque aí o parasito vai começar de fato. Então, aproveitem esse tempo, enquanto vocês ainda podem, para estudar bem aqueles conteúdos que a gente conversou lá na aula 1, tá? E também tentar pôr em prática ali o que eu vou falar agora para vocês em relação à grafia. Por que eu falo disso para vocês? Porque eu cobro isso, tá? Na forma presencial, na modalidade presencial, eu consigo cobrar isso de forma mais incisiva, porque vocês vão escrever a resposta na prova, né? Como a modalidade AD, ela não vai, de repente, permitir isso de forma muito prática, talvez eu não tenha como cobrar isso, né, de forma tão incisiva. Mas mesmo assim, eu gostaria de transmitir isso para vocês, afinal, como eu disse lá no começo, eu penso que vocês merecem receber 100% do que eu puder oferecer em quesito de conhecimento, tá? Então, se eu posso estar transmitindo esse conhecimento para vocês, por que não estaria? Né? E saibam que isso vai ser útil para vocês em outros momentos da vida, em outras disciplinas, de forma até a permitir que vocês raciocinem melhor, logicamente falando, medicamente falando. E quanto mais cedo vocês perceberem que tudo na medicina é sufixo e prefixo, e que eles mudam e se adaptam de acordo com o que a gente está falando, mais rápido você aprende os termos, os conceitos, e mais fácil você absorve aquele conteúdo, tá? Bom, mas eu já falei bastante, né? E tô parecendo youtuber, me sinto muito youtuber gravando aula, vocês não fazem ideia.
acho que podia ganhar dinheiro, podia monetizar essas coisas, né? Enfim, gente, vamos começar então, e eu vou transmitir para vocês a tela, tá? Nós tem a luz que está aqui na minha frente, está dentro do meu olho, eu dou um pouquinho assim, meio coisada. Deixa eu ocultar aqui. E vamos falar, então, das regras internacionais da nomenclatura zoológica, tá? A abreviação disso é RINZ, tá? Que é R-I-N-Z, né? O RINZ, ele se refere a essas regras que existem no mundo inteiro para regulamentar e padronizar a nomenclatura científica dos seres que existem, tá? Como vocês bem sabem, quem estudou aí biologia e gostava de biologia na faculdade, por incrível que pareça, para fazer VET é importante gostar de bio, mas não é tudo, né? Então, bom, quem gostava de bio sabe que hoje o planeta, a vida no planeta como nós conhecemos, ela é dividida em alguns reinos, né? Então, só a título de curiosidade, hoje o reino Animalia, ele é o reino que possui mais espécies descritas, tá? Essa conta não tá batendo muito bem, né? Tô olhando aqui, mas eu vou conferir depois. Mas a questão realmente é perceber que no reino animal nós temos muitas espécies descritas, depois, em segundo lugar, o plantê, né? E aí por diante. Mas a questão é, imagine você, existem mais de 1 milhão de organismos vivos compartilhando o nosso espaço de vivência, né? E todos esses seres precisam ser nomeados, né? Diferente do Voldemort. É o Voldemort que não pode ser nomeado? Gente, eu não sei nada de Harry Potter. Depois eu vou descobrir para vocês. Depois vocês me mandam aí nos inbox para eu poder saber. Mas a gafe, meu pai. Eles são nomeados, tá? Então, diferente daquele que não pode ser nomeado, os organismos que existem e já foram catalogados, eles seguem a uma norma para serem nomeados, tá? E nós vamos aprender essas normas hoje, tá bom? Então, assim, como eu falei lá no início, né, o ser humano, ele sentiu a necessidade de reconhecer e classificar os organismos, porque até quando se existia 2, 3 organismos, depois 4, 5, 6, você ainda conseguia passar adiante, mas 1 milhão de organismos não tem como padronizar, porque cada língua vai chamar aquele bicho de um jeito diferente, tá? Então, essa nomenclatura, ela surgiu justamente para facilitar a identificação, bom? Só para vocês saberem também, né, a título de curiosidade, isso é muito antigo, tá? Essa classificação, ela existe desde sempre. Então, desde sempre não, mas desde muito tempo atrás, tá? Existe um documento que ele foi registrado do século 5 a.C., e foi um documento médico grego, tá? Que classificava uns peixinhos comestíveis, né? Então, naquela época, um cara que segundo ele, era médico, mas estava se aventurando ali na veterinária, na biologia, ele classificou alguns peixinhos que eram comestíveis, provavelmente para tentar evitar que algumas pessoas morressem comendo peixes venenosos. Bom, e quando o mundo começou a identificar e classificar, quando os cientistas começaram a prestar atenção nisso, lá no princípio não se tinha tanto conhecimento, então, inicialmente, a vida ela foi organizada em 2 reinos, né, o reino animal e o reino vegetal. Se não era bicho, era planta, tá? Só que com o avanço da ciência, foi se reconhecendo que não havia apenas animais, mas, além disso, também havia micro-organismos, né? O microscópio revolucionou a humanidade, porque permitiu a visualização de coisas que antes nós não víamos a olho nu. Então, começaram a enxergar as bactérias, os protozoários, as algas unicelulares, também conseguiram identificar organelas, cromossomos, etc. Então, todas essas estruturas celulares e micro-organismos começaram a ser descobertos, identificados, e isso permitiu ao ser humano
entender que a vida não se limitava somente a animal ou planta, né? Então, em consequência disso, um pouquinho mais para frente, o ser humano passou, então, a classificar os reinos em protista, plantê e animalia. O protista são aqueles eram, né, entendidos como organismos que tinham características vegetais e animais, tá? Mas isso hoje já é um conceito ultrapassado. Os protistas eram o que a gente conhece hoje como protozoários, né? Mas o mundo não tem só protozoário, tem bactéria, tem, enfim, tem o cromista, né? Que são algas autotróficas. Então, enfim, tá? Depois de um tempo, eles começaram a perceber que o protista, ele tinha muitas diferenças dentro dele, então eles perceberam que, ora, não é só protozoário, né? Nós temos fungos também, nós temos bactérias, então vamos diferenciar essa galera, e aí, então, o Monera entrou ali no meio, tá? E aí passou-se a ter, então, Animalia, Plantê, Protista e Monera, tá? Sendo que Monera era bactéria, Protista protozoário e fungos, na época ainda não tinha o reino fungi, Plantê e depois Animalia, tá? E aí, em 1969, só para vocês terem uma noção, isso é muito recente. 69, meu pai tinha acabado de nascer, né? Então, assim, isso é muito recente para a gente parar para pensar. Mas então foram propostos que houvessem 5 reinos, 5 divisões de reinos dentro da vida que se conhecia, tá? Havia uma divisão maior, que era a divisão entre procarioto e eucarioto, né? Então, o eucarioto era aquele que tinha um núcleo, que tem, né? Um núcleo individualizado com seus cromossomos ali dentro de um núcleo celular, enquanto o eucarioto tem a cromatina distribuída ao longo do citoplasma, né? Então, dentro dos procariotos, entendeu-se que as bactérias eram pertencentes a esse reino, né, o reino Monera, que são procariotos, e os demais, como eucariotos, foram divididos em protista, fungo, plantê e animalia. Esse é o conceito que eu aprendi lá no ensino fundamental, né? Quando eu era apenas uma jovem que não tinha cabelos brancos, eu aprendi os 5 reinos naquela época, tá? E o Whittaker, ele propôs esses 5 reinos, principalmente baseado nessa questão da cromatina, individualizada ou não, do material genético individualizado, mas também baseando essas diferenciações no modo de nutrição de cada um, tá? Se vocês pararem para perceber, lá no reino Monera, as bactérias, elas têm um metabolismo que normalmente, assim, utiliza-se de alguns nutrientes, alguns minerais e vitaminas bem específicos do organismo para se reproduzir, tá? Mas elas não necessariamente se nutrem, né? Já o reino protista, ele tem nutrição de fato, tá? Essa nutrição, ela ocorre por pinocitose, por fagocitose, tá? Os protozoários fazem isso. O reino fungi, ele é conhecido por ser decompositor, né? Então, os saprófitos, os fungos, eles decompõem, né, a matéria orgânica e absorvem aqueles nutrientes decorrentes da decomposição. O reino plantê, ele é conhecido por ser autotrófico, né? Então, produzir a própria energia através do metabolismo, né? Que transforma a luz solar em alimento, em energia, glicose, ATP, etc. E o reino animalia, né? Que somos nós, parasitas, os grandes parasitas do universo, que apenas adquirem alimento a partir da ingestão de outros seres vivos, né? Bom, e aí, um pouquinho de tempo depois, né, então uns 30 e poucos anos depois, quase 40, começou-se a difundir, a se identificar material genético, né, então iniciou o projeto Genoma, eles começaram a sequenciar DNA e RNA de vários organismos, e com essa identificação de material genético, eles começaram a perceber que, na verdade, essa divisão poderia ser diferente, tá? Então, apesar de existirem esses reinos, eles agruparam, na verdade, esses reinos em domínios,
tá? E aí os domínios, então, passaram a ser domínio árquea, domínio bactéria e domínio eucária, tá? Tempos depois, ali, pouquinho de tempo depois, 13 anos depois, eu estava na 7ª série, meu Deus. 6ª, 7ª série. O Thomas Cavalier King, ele propôs, então, que existissem 2 domínios, tá? Domínio procariota e domínio eucariota, tá? Então, ainda baseando naquilo que a gente comentou antes, mas então eles entenderam que no domínio procariota, nós iríamos ter aqueles organismos que não têm material genético individualizado no núcleo, tá? E aí, dentro do domínio procariota, tem os reinos árquea e bactéria. Antes, os árquea eram considerados parte do reino bactéria. Só que me parece, e aí eu não me aprofundei tanto no assunto, mas me parece que o árquea é um reino, como o nome diz, arcaico, muito antigo, de bactérias muito, muito, muito primitivas e que elas não se encaixam necessariamente nas mesmas características das bactérias que nós conhecemos. Por isso eles são divididos, tá? E temos o eucariota, que são aqueles organismos tanto uni quanto pluricelulares, porém, que possuem material genético individualizado dentro de um núcleo, como é o caso do protozoário, dos fungos, das algas unicelulares, dos mamíferos, répteis, ananã, e das plantas também. Então, pessoal, isso é só para vocês entenderem como que se dividiu e se organizou dessa maneira as coisas, mas desde um bom tempo atrás, o ser humano entendeu que para organizar era necessário existir uma sistemática, tá? Quando a gente fala de sistemática, a gente lembra logo de alguém que é bem chato, porque tem aquela pessoa metódica que tem um jeito de fazer tudo, né? Apesar de muitos não gostarem desse jeito de ser das pessoas, o sistema e a organização, ela visa uma praticidade, uma facilitação. Por mais que seja difícil de aceitar, entender, a sistemática ela veio com o objetivo de organizar e facilitar os agrupamentos, as identificações, os estudos, enfim, e isso favoreceu, de fato, todas essas coisas que ela se propôs a favorecer, tá? Então, a taxonomia, também chamada, né, de sistemática, ela existe justamente para descrever essas espécies de seres vivos e classificar dentro dessa hierarquia desses grupos, tá? Então, dentro da sistemática, nós temos ali grupos, tá? Que começam do maior para o menor, tá? Meu café já esfriou, né? E aí, o maior grupo que nós temos é o grupo vida, porque na vida ela engloba tudo aquilo que é ser vivo. Vírus agora é ser vivo, já não foi, já tem um tempo atrás que ele não foi, né? Considerado ser vivo, hoje ele é considerado ser vivo. Então, tudo que é vivo entra dentro do domínio da vida, tá? Dentro da vida, nós temos domínios. Quais são os domínios? Aqueles 2 que eu falei, que hoje são os aceitos, domínio eucária e domínio procária, tá? Procariota e eucariota. Dentro dos domínios, nós temos reinos, né? Então, dentro do reino do domínio procariota, tem o reino árquea e o reino bactéria. Dentro do reino eucariota, nós temos cromista, fungo, protista, animalia e planteio, se eu não me engano. Acho que são esses. Bom, e aí, cada um desses reinos, eles são subdivididos, tá? Em filos, tá? Então, por exemplo, no reino animalia, nós temos o filo Chordata, que é o filo dos animais vertebrados, tá? Então, o filo, ele, dentro do reino, né, ele divide ainda mais e individualiza ainda mais os grupamentos ali dentro do filo, dentro do reino, tá? Dentro dos filos, nós temos classes, então, vamos ainda pegar o exemplo do reino Animalia, né? Nós temos reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, tá? A classe Mammalia
é a classe onde a gente está inserido, né? Nós somos vertebrados e mamíferos, tá? Na ordem, a gente tem ali, e agora eu não estou lembrando uma ordem de mamíferos, só de invertebrado. Mas beleza, tem a ordem, tá? Depois, dentro das ordens temos as famílias, dentro das famílias os gêneros, e dentro dos gêneros a espécie, tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui de invertebrado que é mais fácil para mim, porque eu estou acostumada com taxonomia de parasito. A classe Ixodida, a ordem, a classe Ixodida, a ordem Ixodida, a ordem Ixodida, definida agora, a classe é aracnida. A classe aracnida, quando a gente fala aracnídeo, você pensa em quê? Em aranha, né? Mas, na verdade, não são as classes específicas das aranhas, e sim a classe onde os organismos inseridos nela têm 4 pares de patas. Então, a classe aracnida se refere aos organismos que têm 4 pares de patas. Dentro da ordem aracnida, dentro da classe aracnida, nós temos a ordem Ixodida, né? A ordem Ixodida é a ordem dos carrapatos, tá? Que está ali dentro dos aracnídeos, tá? E aí, assim por diante. Deixa eu ver se eu lembro uma família aqui. Uma família dentro da ordem dos carrapatos é a Argazide. Argazide. Dentro da família Argazide, nós temos o gênero Argas e a espécie Argas miniatus. Tá? Então, conforme você vai individualizando, você chega naquele organismo, de acordo com a sistemática. Me embolei um pouquinho, mas é que é complicado lembrar de cabeça sem ter nenhuma cola. Enfim, perdoem pela minha bagunça. Bom, o que é uma espécie? Uma espécie, quando a gente estuda lá na biologia, a gente entende que é aquele conjunto de indivíduos que, em situações naturais, eles se reproduzem e eles são semelhantes entre si. Então, eles têm que ter umas semelhanças que são estruturais, tá? E além de estruturais, né? Então, além da mesma morfologia, eles têm que ser funcionalmente iguais e bioquimicamente iguais, tá? Igual significa idêntico, não pode ter diferença, tá? Além disso, eles são organismos que precisam ter o mesmo cariótipo, o mesmo tipo de material genético com pouca variabilidade, tá? E além disso, é importante que eles consigam se reproduzir entre si de forma sexuada, gerando descendentes, ou ainda de forma assexuada, dependendo de que tipo de organismo a gente está falando, tá? Bom, quanto às regras de nomenclatura, eu vou contar mais ou menos como que ela se desenvolveu ao longo dos tempos, tá? Eu sou esposa de historiadora, lógico que eu ia contar a história para vocês, né? E, além disso, é bem interessante a gente entender como tudo começou, pelo menos para mim. E essa necessidade dessa universalização, ela começou lá com Mark Catasby. Ele era um zoólogo, ele se interessava em estudar a natureza, e ele começou a observar animais, catalogar animais. E certo dia, ele estava observando esse passarinho que é chamado de tordo, né? O tordo que ele observou, ele tinha algumas características. Então, ele pensou, eu vou colocar essas características numa língua que seja universal, para que todo mundo possa identificar esse animal posteriormente, tá? Então, ao invés de colocar, sei lá, o nome binominal que a gente conhece hoje, o Catasby, muito bem intencionado, ele nomeou esse bichinho de Turdus mino Cinerio albus não maculatus, que significa em latim todo pequeno, branco acinzentado, sem manchas. Claro que para uma época onde isso não existia, claro que isso facilitou muito as pessoas a identificarem o tordo Cinerio albus não maculatus, né? Era mais fácil para identificar, porque as características foram descritas ali no nome científico daquele bichinho, mas ainda assim não era tão prático, tá? Então chegou o Linneu, famosinho Linneuzinho, e Linneuzinho foi lá em 1735 e propôs, numa reunião de cientistas, ele propôs algumas regras para a gente estar fazendo essa nomenclatura de maneira universal, de maneira a
a permitir que a gente conseguisse classificar de forma ideal aqueles organismos e que todo mundo conseguisse identificar. Bom, ele sugeriu, né, que a nomenclatura fosse mais simples, porque o Catesby, coitado, ele era prolixo, então ele botou um nome desse tamanho no bichinho, que já é difícil falar 2, imagina 5, né? Então ele sugeriu a nomenclatura binomial ou binominal. Então, toda espécie seria denominada por 2 palavras, tá? Que designam a espécie, tá bom? Então, tempos depois, o Carolus Linnaeus, também chamado de Linneu, ou para os íntimos Linneuzinho, ele escreveu o Sistema Naturae, que foi o livro onde ele iniciou a classificação taxonômica das espécies que ele conheceu, tá? Isso foi um marco na humanidade, tá? Só em 1898 é que houve o primeiro Congresso Internacional de Nomenclatura Científica, e nesse congresso foram definidas regras para denominar cientificamente os seres vivos, tá? Eu acho que Linneuzinho já era morto nesse tempo, deixa eu ver aqui. Já era assim, com certeza. Mas eles se basearam no que Linneu postulou, tá? E atualmente existe o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, ou as regras internacionais de nomenclatura zoológica. Existe livro publicado com isso, e etc, tá? Ele é um documento, né, que regulamenta essa nomenclatura científica dentro da zoologia, tá? E aí, pessoal, eu queria frisar bastante com vocês que os níveis taxonômicos, eles seguem uma hierarquia, tá? A gente se perde, às vezes, nessa hierarquia, mas existem alguns truques que a gente pode utilizar para facilitar a memorização, tá? Eu utilizo o reficlofage, né, que é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, reficlofage, tá? E também utilizo esse esqueminha de lembrar classe ou ordem, ou superfamília ou família, através do sufixo que sucede o nome, tá? Então, por exemplo, na ordem Ixodida, tá? Ele termina com A. Por isso que eu confundo classe e ordem, tá? Porque classe e ordem ambos terminam com A. Arachnida, Ixodida terminam com A, e um é classe e o outro é ordem, então eu confundo. Mas vocês vão entender que segue mais ou menos um raciocínio lógico, tá? Quando vocês ouvirem uma nomenclatura científica que tiver o ideia no final, vocês já podem saber, com certeza absoluta, que a gente está falando de uma superfamília, tá? As famílias terminam em ide, idai, né? Mas se fala ide, e as subfamílias são escritas em ine, tá? Um exemplo de superfamília que vocês vão ver muito na parasita é a superfamília Strongyloideia, tá? Nós temos família Tricuroideia, Ancilostomatoideia, Strongyloideia, enfim, tudo isso é superfamília, tá? E a subfamília, ou tem, por exemplo, Triatomini, que é uma subfamília dos triatomíneos, tá? A subfamília Triatomini. As famílias terminam ide, Simicide, que mais? Simicide, que eu lembro bem, com bastante facilidade. Trypanosomatide, né? Uma família, tá bom? E aí eu coloquei aqui também, além de eu ter colocado em ordem da esquerda para a direita, da ordem do maior englobamento de estruturas até o menor, de cima para baixo, né? A gente também tem ali, além disso, algumas outras subclassificações, tá? Então, o reino é a primeira, mas embaixo do reino nós temos o sub-reino e o infra-reino, tá? Então, eles são classificações taxonômicas que estão abaixo do reino, ou seja, são subdivisões do reino. Deu para entender? Quando a gente fala, por exemplo, de ordem, se eu estiver falando de superordem, eu estou falando de um taxon, de um nível taxonômico que agrupa várias ordens. Então, ele está acima da ordem,
tá? Se for uma ordem que se subdivide, então eu vou ter subordem, tá? Família tem superfamília, subfamília, gênero tem subgênero, tem seção também, mas é muito incomum. Mas subgênero é bem comum, tá? Subfamília também é bastante comum, superfamília é comum. Nas espécies nós temos superespécie, não são X-Men, tá? Apenas são agrupamentos de espécies com características semelhantes. E nós temos muito comumente a subespécie, tá? A gente até vai falar disso mais para frente. Tem minha filha querendo. O que você quer de mim, minha filha? Você quer o quê? Bola? Bola? Então me dê a bola. Ela quer jogar bola nesse exato momento. Bom, nós falamos sobre o que é espécie, né? Mas existe também o conceito de variedade, tá? E esse conceito, ele existe da seguinte maneira: quando uma mesma espécie ela parasita hospedeiros diferentes, ela é chamada de variedade. Isso é muito comum na agricultura. A variedade do feijão, a variedade da planta tal. Isso é muito comum, tá? Mas quando a gente fala de parasita, quando a gente fala de nome do reino animalia, a gente precisa entender esse conceito, tá? Um exemplo que eu utilizo bastante para exemplificar variedade é o exemplo do Sarcoptes scabiei. Depois de muito estudo, inclusive estudo genético, se compreendeu que o Sarcoptes scabiei, ele é uma única espécie, porém, existem variedades adaptadas para parasitar determinados tipos de hospedeiros. Então, por exemplo, o Sarcoptes scabiei var. hominis é aquele que causa sarna sarcóptica em ser humano, tá? Já o Sarcoptes scabiei var. canis é aquele que tem a variedade adaptada para infestar cães, tá? O que acontece muito também é a variedade do cão afetar o ser humano. Por quê? Porque é a mesma espécie. Ele pode afetar, tá bom? Mas ele não vai causar os mesmos problemas que ele causaria se fosse no cão, tá bom? Então, como que a gente vai grafar isto, tá? A gente coloca o nome da espécie, tá? O nome da espécie sempre é binominal. Aí, o nome da espécie vem em itálico, bonitinho. Na frente do nome da espécie, né, em seguida, a gente escreve var, pontinho, que significa variedade, e depois o nome do hospedeiro, também em latim, também em itálico. O var não precisa, mas o nome do hospedeiro precisa, tá bom? As regras de pronúncia são muito importantes, porque eu vejo muita gente pronunciar de forma inadequada e cada vez que eu escuto um Aedes aegypti, eu tenho vontade de morrer, né? Então, não faça isso mais. Existem algumas regras para a gente pronunciar os nomes, porque os nomes que nós utilizamos são latinizados, então a gente precisa seguir a pronúncia do latim. Fazer o quê? Você fala latim? Eu não falo. Nem os padres mais falam latim. É só o Papa falar latim. Mas, por algum motivo, né, o latim ele já foi uma língua muito universal, hoje já não é mais, hoje é o inglês, né? Mas se combinou que seria o latim, porque na época eu acho que o latim ainda estava em alta. Então, assim, a gente precisa seguir essas regras, tá? E uma dessas regras é que os ditongos, o que é um ditongo, né? É quando tem duas vogais juntas naquela sílaba, tá? Então, ditongos AE e OE são pronunciados como E, tá? Então, Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, na verdade, se pronuncia como Aedes aegypti, tá? Quando nós temos consoantes duplas, exemplo, né, do coccídeo, né, é uma classe de micro-organismo, coccídia. Os coccídeos, a gente vai falar assim, ó, em vez de falar coccídia, né, como se fosse um C só, nós vamos falar um C mudo e o outro C, como se fosse S. Então, é coccídia, tá? Como vocês sabem, lá no passado, né, farmácia era escrito com PH e mesmo assim tinha som de F. Isso também é por causa do latim, tá? Hoje em dia a gente não tem mais isso no nosso português, tá? Mas no latim isso permaneceu. Então, sempre que vocês virem
PH no meio de uma palavra, vocês vão pronunciar como F, tá? Então, o mosquito, Anopheles, se pronuncia como se fosse F, não Anópeles, tá? Outra regra importante é que o H inicial, né, quando ele começa a palavra, ele é um H mudo, tá? Então, não existe aematóbia, né? Raematóbia, existe hematóbia, tá? Além de ser o H não ser pronunciado, aqui tem um ditongo, né? Então, fica hematóbia, tá bom? Ai, eu tô com o nariz entupido por algum motivo que eu não sei. Eu devo estar com alergia. Minha garrafinha bem pequena de água. Bom, vocês já perceberam, mas se não perceberam, vão perceber a partir de agora, que a designação científica, os nomes são latinizados, né? Mas se eles forem derivados de outra língua, eles têm que meio que seguir o latim. Por exemplo, deixa eu ver. A palavra negro, né, que significa preto, né? Você viu lá um micro-organismo que é preto, sei lá, não sei o que lá, aí você quer colocar não sei o que é preto, mas o preto não é uma palavra do latim, então você vai colocar negro ou nigrum, né? Então, quando eu tiver não sei o que lá, nigrum, você já sabe que negro, preto, escuro. Então, isso vai te fazer pensar. Nossa, eu acho que foi um exemplo um pouco infeliz. Pode ser interpretado de forma inadequada, mas não foi essa a minha intenção, tá? É só mesmo porque foi o primeiro nome que veio, a primeira palavra que veio à minha mente, tá? Espero não ter ofendido ninguém. Então, quando a gente fala assim de palavras da nossa cultura, a gente consegue latinizar elas para aparecer o latim, tá? E além disso, nós podemos utilizar homenagens a pessoas, tá? A gente pode homenagear alguém, se auto-homenagear, porque o povo faz isso o tempo todo. Quem é parasitologista, quem descobre parasito, adora se homenagear ou homenagear alguém que admira muito. É possível utilizar a localização geográfica naquela nomenclatura para facilitar você lembrar onde que você encontrou, aonde que ele existe, aonde que ele está concentrado. O local de parasitismo pode ser utilizado, a espécie do hospedeiro, né? Então, fulaninho bovis, significa que ele parasita um determinado hospedeiro. E também podemos dar adjetivos, então a gente pode, como o exemplo que eu falei do nigrum, né? Ele é um adjetivo, né? Refere-se a uma característica daquele parasita ou daquele micro-organismo. Tem um neném pedindo amor aqui. Tem um neném. Um neném aqui. Eu quero bola, pessoal. Não quero esperar minha mãe dar aula, não. Eu quero bola. Olha. Bom, exemplos, tá? Um exemplo que eu utilizo para falar de adjetivo é o exemplo de música doméstica. Quando você pensa assim, doméstica, primeira coisa que você pensa, não é uma mosca que mora na roça. Ela mora no ambiente doméstico. Você não vai encontrar ela no meio da rua, mas perto das casas, né? Perto dos domicílios. Claro que mosca doméstica existe em todo lugar, né? Mas inicialmente esse foi o adjetivo que eles deram para a mosca doméstica, né? Outro exemplo, um exemplo de espécie de hospedeiro. Ctenocefalides felis, né? Ctenocefalides é uma pulga e felis significa que é uma pulga que parasita gato. Quanto ao local de parasitismo, nós temos, por exemplo, o Pityrus pubis. Pityrus pubis é um piolho que, como o nome sugere, ele parasita os pelos de uma região íntima e bem específica, chamada pubis, né? Então, é o parasito dos pelos pubianos, tá? E o pessoal também conhece ele por chato. E quase não existe mais Pityrus pubis hoje em dia, mas em alguns lugares ainda existe, alguns lugares do mundo, né? Também podemos nomear os parasitas de acordo com a localização onde eles foram encontrados, identificados ou onde eles se concentram, como é o caso do Ancylostoma brasiliense, como o nome diz, né? Ou ele foi encontrado no Brasil, ou ele foi encontrado em Brasília, né? Então, fica fácil da gente identificar. Para a gente homenagear pessoas, tá? Nós precisamos seguir uma regra também.
tá? Podemos homenagear aos outros ou a nós mesmos, mas independente disso, se você for um homem, no final da palavra você vai acrescentar um i no final do seu nome, tá? E se você for mulher, do sexo feminino, né, você vai acrescentar AE, tá? Então, se eu botasse o nome do parasito com meu sobrenome, ia ficar Hold AE no final, Hold I, né? Que a gente pronuncia Hold E, né? Então, ficaria AE no final, tá? Se for homem, aí é o I, tá bom? Um exemplo, tá? De homem que foi homenageado com o nome de parasito foi o Trypanosoma cruzi, que foi batizado assim graças ao Oswaldo Cruz, tá? O Oswaldo Cruz não descobriu o Trypanosoma, mas ele era o melhor amigo do cara que descobriu o Trypanosoma, que era o Carlos Chagas. Então, Carlos Chagas batizou o nome da doença de Chagas, mas batizou o parasito de Trypanosoma cruzi. E aí o I veio porque Oswaldo Cruz é homem, tá? Por causa disso. E aí, alguma pessoa muito sensata, que ama Beyoncé assim como eu amo, homenageou uma mosquinha, né? Na verdade, eu não sei se ela é uma abelha ou se ela é uma mosca. Eu tenho para mim que ela é uma abelha, tá? A Scaptia Beyoncé é uma abelha que foi inspirada na Beyoncé. E eu achei maravilhoso. Bom, todo nome científico, ele tem que estar destacado no texto, ele tem que estar diferenciado, tá? Então, quando eu falo assim, tal, diferenciado, vocês sabem que é um nome que precisa estar em destaque em relação aos demais que estão escritos, tá bom? Então, todos esses nomes científicos, independente se é de parasito ou não, se você estiver escrevendo de forma manuscrita, você precisa sublinhar o nome do parasito, tá? O gênero e a espécie. Se você estiver grafando de forma digital ou num documento que vai ser impresso, precisa estar em itálico, tá? Você disser para mim, professora, eu sei escrever em itálico, eu consigo escrever deitadinho, não importa, você tem que sublinhar, tá bom? Sublinhado é a regra, tá? Então, se você não sublinhar, eu vou descontar de você esse ponto, tá? Porque precisa sublinhar, tá bom? Cada organismo, né, como a gente sabe, ele é designado por uma nomenclatura binominal, né, que são 2 nominhos, e esses nominhos eles se referem primeiro ao gênero e depois à espécie. Eu queria que sedimentasse aí na cabeça de vocês a seguinte informação. Espécie, ela sempre tem 2 nomes, tá? O gênero nem sempre tem 2 nomes. Pensa numa palavra e pensa num parasito. Vamos lá. Ripicéfalos sanguíneos. Ripicéfalos sanguíneos é a espécie do carrapato vermelho do cão, tá? Se você colocar na prova Ripicéfalos SP, por exemplo, eu sei que você está falando do gênero Ripicéfalos, tá? Mas se você escrever na prova sanguíneos, sem acompanhamento de mais nada, eu não vou saber do que você está falando, eu vou te dar 0. Então, para eu entender que você está falando da espécie de Ripicéfalos sanguíneos, ou você vai colocar R sanguíneos, tá? R pontos sanguíneos e sublinhar, ou você vai colocar ripicéfalos sanguíneos e sublinhar, tá? Você não pode usar o nome da espécie separado. Eu falo isso porque já aconteceu em provas do cidadão ou da cidadã colocar só os sanguíneos ou só o nome final e você fica assim, o que você está falando? Tá doido? Né? Então, tem que colocar os 2. Deu para entender? Bom, outra coisa importante é que o gênero sempre vai ser escrito com letra maiúscula, tá? E a espécie com letra minúscula, tá? Eu esqueci um detalhe, na verdade não são todas as letras em caixa alta, somente a inicial, tá? Então, lá no mesmo exemplo do ripicéfalos sanguíneos, a palavra ripicéfalos, o R dela é maiúsculo, mas o resto é minúsculo. O sanguíneos também é minúsculo, não tem uma inicial maiúscula, tá? Para eu poder entender que eu estou falando de uma espécie, tá? Se você colocar ripicéfalos com letra maiúscula inicial e sanguíneos com letra maiúscula inicial, eu vou descontar ponto de você, porque não está adequado, tá bom? Você pensando aí, ô mulher filha da puta, né? Sim, é verdade, você tem razão. Uma exceção para isso é quando você está homenageando alguém.
Então, vamos supor, lá no exemplo do Trypanosoma cruzi, se a pessoa que denominou o Trypanosoma cruzi quisesse colocar a espécie cruzi, né, o nomezinho cruzi em letra maiúscula, ele poderia, porque trata-se do sobrenome de alguém, tá? Com exceção disso, sempre minúsculo o segundo nome da espécie, tá bom? Bom, mais uma coisa que a gente pode destacar aqui é que a designação das espécies é sempre binominal, tá? Porém, em alguns casos específicos, quando a gente está falando de subespécie, então a gente vai grafar aquele nome de forma trinominal, tá? Um exemplo, Mycobacterium tuberculosis hominis, tá? Deu para entender algumas coisas já, né? Isso é uma bactéria, tá? É porque é um exemplo mais simples que eu trouxe aqui, porque eu não lembrei de nenhum de parasito agora, mas se eu lembrar, vai ter, com certeza vai ter algumas. Lembrei de uma. Hematobia irritans. Ó, eu amo. Hematobia irritans. Pois é. São três palavras, porque ela irrita pra caramba mesmo. Então, voltando, por exemplo, do Mycobacterium, o Mycobacterium tuberculosis, ele é uma espécie, tá? Que parasita diversos tipos de hospedeiros diferentes, tá? Então, a subespécie hominis parasita seres humanos. A subespécie bovis parasita ovino. A subespécie aves parasita ave, tá? A diferença de subespécie para variar o que eu estava dizendo, parece que eu ouvi alguma coisa. Que o meu negócio quer aqui? Não entendi. Tá gravando. Voltemos. Bom, então, só para recapitular, Mycobacterium tuberculosis hominis é a subespécie do Mycobacterium tuberculosis, tá? Então, essa grafia vai ser trinominal, tá? Em itálico ou sublinhado, com apenas o gênero em letra maiúscula e os demais em letra minúscula, tá bom? Em trabalhos científicos, é importante a gente colocar, por extenso ou abreviadinho, o nome da primeira pessoa que classificou aquele nome daquele parasito, daquele bichinho, tá? Então, principalmente quando você vai escrever um artigo, um trabalho e tal, você vai falar do Ancylostoma, por exemplo, você vai escrever Ancylostoma duodenale, aí na frente, Kreplin, que foi quem denominou o Ancylostoma pela primeira vez, e o ano da denominação, tá? Isso é uma regra? Não. Mas é interessante colocar, tá? Porque normalmente se faz isso. Mas se não fizer, também não mata ninguém, tá? Só mata se você chamar parasita de parasita, tá? Então, uma forma que a gente tem de estar mencionando, né, a pessoa que classificou e o ano de classificação daquele organismo é dessa maneira, tá? Então, a gente pode também abreviar, tá? E colocar só o Czinho, um Czinho, inicialzinha da pessoa com ponto e o ano que ele classificou. Existe uma lei chamada lei da prioridade, diferente da lei do retorno, né? Mas, enfim, a lei da prioridade, ela postula que se vários autores eles classificarem o mesmo organismo com nomes diferentes, vai prevalecer prioritariamente o nome do primeiro cara que classificou primeiro. Tá? Então, quem chegou primeiro permanece. Um exemplo muito clássico disso é o caso da giardia. A giardia é um parasitinho intestinal, ele é um protozoário,
Lá no princípio ela foi chamada de Giardia lamblia. Mas depois eles acharam que não tinha nada a ver esse nome lamblia. O que isso significa? Entendeu? Porque ela não lambe nada. Lamblia. Nem eu sei o que isso significa. Então, o outro cara falou, ai, tá muito feio esse nome, eu vou mudar. E mudou para Giardia duodenalis. Aí veio o outro e falou, mas ele não fica só no duodeno, então vou chamar de Giardia intestinalis. Eu achei ótimo, mas, pela lei da prioridade, quem denominou primeiro é quem vence. Então, todos os outros nomes foram invalidados e só fica hoje Giardia lamblia. Triste. Nomes científicos podem ser substituídos, tá? Mas em casos excepcionais, tá? A gente pode substituir esses nomes. E aí a gente vai mencionar o novo. Quando a gente for mencionar, né? A gente pode mencionar o antigo e o novo, só para mostrar que mudou, tá? Isso é muito específico do pessoal da bio, do pessoal que trabalha somente com parasito e tal. Claro que muito provavelmente 99% de vocês não vai trabalhar diretamente com isso, mas eu estou mostrando para que vocês entendam. Quando vocês forem ler isso no livro, entender, ler lá no livro, ver um artigo, vocês vão entender por que aquilo está ali, por que está daquele jeito, tá? O exemplo da formiga saúva, por exemplo, né? A formiga, ela era identificada dentro do gênero Formica, mas depois esse gênero mudou de nome e virou Ata, tá? Então, o nomezinho secundário permaneceu, mas o gênero mudou, tá? Então, esse nome científico foi substituído, tá bom? Então, o Linneu, lá no começo, quando ele fez a Sistema Naturae, ele chamou a formiga de Formica sexdens. E aí depois alguém foi lá, reclassificou, né? Tempos depois o Fabricius reclassificou e aí chamou de Ata sexdens, tá? E aí você coloca o nome do antigo, o nome do novo e etc. Tá bom? Vocês não vão utilizar isso na rotina, tá? Mas se vocês lerem, virem, vocês não vão ficar perdidos. A nomina nuda, dá um trabalhinho em nomina nuda, é quando o nome que foi proposto, ele não segue essas regras que eu falei para vocês, e aí ele acaba sendo invalidado. Isso acontece bastante, principalmente quando a pessoa não entende porcaria nenhuma de nomenclatura zoológica, então simplesmente aquele nome pode ser totalmente extinguido e precisar batizar de novo o bichinho, tá? Homonímia, homônimo, né, significa nome semelhante. Então, às vezes acontece de alguém que está estudando um determinado ser vivo, chama aquele ser vivo por um nome, e outro alguém, em outro momento da história, que não tem nada a ver com aquilo, pode denominar o mesmo nome para um outro bicho que não tem nada a ver, para um outro ser que não tem nada a ver. Lá em 1927, eles acharam um molusquinho e chamaram de tritone, né? O Johansen chamou o molusco de tritone. Aí, um tempo depois, o Steven foi lá e descreveu um gênero de peixe e também chamou de tritone. Né? Então, não dá. A gente precisa permanecer com o que veio primeiro. Então, o tritone lá do primeiro vai permanecer. Vamos supor que alguém encontrou uma sarna nova e por algum motivo quer chamar com o nome de alguma sarna que já existe. Não vai poder. Vai ter que classificar tudo de novo. Tá? Criatividade, amores. Já a sinonímia é quando o mesmo parasitinho, tá? Ou o mesmo organisminho, ele tem sinônimos, nomes sinônimos, tá? Lembra que eu dei o exemplo da giardia para vocês? Às vezes, tem gente que prefere chamar ela de giardia intestinalis. Então, eles vão lá no texto e escrevem. O parasito giardia intestinalis, tá passada, o parasito giardia intestinalis, aí coloca assim entre parênteses, giardia, lamblia, giardia, duodenalis, coloca os sinônimos entre parênteses, tá? Isso é sinonímia, tá? São nomes que nós referimos um mesmo organismo, tá? São nomes diferentes para um mesmo organismo. Isso acontece muito na parasito, tá? Bom, então, com relação a essas regras que eu passei para vocês, o resumo é: as palavras são latinizadas, devem ser diferenciadas em itálico quando é documento digital ou impresso, e sublinhadas quando for por escrito, tá?
O gênero, ele é sempre uninominal, então, o gênero, se eu falar o gênero, eu não quero dois nomes, eu quero um só, tá? Então, o gênero de parasitos referentes a ancilostomias é o gênero Ancilostoma. Gênero Ancilostoma vem com letra maiúscula, tá? Letra primária maiúscula, o restante minúscula, tá? E se eu estiver falando de um parasito dentro daquele gênero, eu vou falar de Ancilostoma sp. O que significa sp? Espécie, tá? Então, é uma espécie de Ancilostoma. Se eu estiver falando das várias espécies do Ancilostoma, tá? Então, eu vou dizer Ancilostoma spp, tá? Isso também aparece muito nos livros, na escrita. Pode confundir um pouquinho vocês, mas conforme a gente for conversando mais sobre parasito, vocês vão entender como que a gente grafa isso na natureza e no dia a dia, tá? Lembrando, o SP e o SPP não são itálicos, não são sublinhados, tá? Já a espécie, ela sempre é binominal, tá? Sendo que o gênero da espécie, ele pode ser abreviado, tá? Então, Ancylostoma caninum também poderia ser grafado como A. caninum, tá bom? E aí eu vou entender que você está falando de Ancylostoma caninum. Existe um problema nisso, é porque existem parasitos com nomes parecidinhos, que quando você abrevia, você pode confundir. Não me vem nenhuma mente agora, mas se eu lembrar um exemplo, eu vou mandar para vocês. De parasitos que têm nomes totalmente diferentes, mas quando você abrevia, eles ficam iguais e você não sabe de quem que você está falando. Isso pode acontecer. É como se fosse, por exemplo, sabe meu e-mail da Wayne? É Fernanda de Paula Rode Vieira, tá? Só que a abreviação é FPRV. Se vocês notaram meu e-mail da UEM, meu e-mail da UEM é FPRV2, porque já tinha alguém com um nome que não era idêntico ao meu, mas que quando ficou abreviado, ficou igual ao meu. E tive que ser o 2, eu não pude ser o 1, tive que ser o 2. Fiquei um pouco triste. Então, isso pode acontecer quando você abrevia o nome da espécie, tá? Mas eu provavelmente vou entender do que você está falando. Por fim, então, subgêneros, tá? Eles podem ser grafados dentro de parênteses, tá? Então, quando eu falei lá no início que existe gênero, subgênero, família, subfamília, né? A gente tem também uma forma de grafar especificamente os subgêneros, tá? Parem para perceber que, como ele é um gênero e um subgênero, o subgênero vai ser grafado de forma semelhante ao gênero, tá? Mas ele vai vir no meiozinho e individualizado por parênteses, tá? Já quando eu estiver falando de uma subespécie, ela vai ser grafada parecida com o nome da espécie, que é com letra minúscula, e ela vai vir depois do nome da espécie, tá? Subespécie diferenciada também com itálico ou sublinhada, e ela não vai ter o parênteses, tá bom? Isso aqui é um artigo que eu encontrei em 2019. Um artigo, né, gente? É um artigo da revista do G1, mas assim, eu achei muito interessantezinho, muito fofinho, que o pessoal de Minas gente, mineiro é patrimônio nacional. Eu falo que, gente, mineiro tem que ser canonizado, tombado como patrimônio, porque eles são maravilhosos. E pesquisadores lá de Minas, eles identificaram um gênero diferente, um gênero novo, com várias espécies de aranhas, tá? E eles viram que essas aranhas, elas diferenciavam entre si por algumas características. Então, eles registraram as espécies dessas aranhas em mineirês, tá? E ficou bem engraçadinho, quer ver? O gênero das aranhas era mata, né? Então, ficou mata zuiuda, mata pititinha, mata cambito e mata teteia, tá? Teteia significa bonitinha. Então, acho que por algum motivo eles acharam que essa daí era a mais bonita dentre as outras, mas ok, gosto não se discute, né? Mata cambito. Cambito não é aquele
canelinha fina, que nem a minha, então provavelmente ela é uma aranha com as pernas mais finas que as demais. A mata pititinha pequeno, né? Então devia ser, dentre as que eles encontraram, a que tinha o menor tamanho. E a mata zoiuda é porque ela devia ter zoião, um olhão grandão, né? Então a gente viu aqui um exemplo de classificação de animais e de nome científico baseado em adjetivo, por exemplo, tá? Bom, eu acredito que a gente tem encerrado, né, o conteúdo de hoje. Apesar de ser um conteúdo, como eu falei, um pouco aleatório, ele é muito importante para a vida de vocês. E como eu transmiti o conteúdo, agora eu vou cobrar, tá? Então, tentem sedimentar esse conhecimento aí na mente de vocês, tentem levar a sério essas regras de escrita, para vocês serem bons profissionais que não falam nomes científicos de forma inadequada. E, bom, se vocês tiverem dúvidas, que é absolutamente normal, porque esse assunto é um pouquinho complicado, se vocês tiverem dúvidas, escrevam elas aí e não deixem de tirar suas dúvidas em um próximo momento, tá? De preferência logo depois da aula, podem me mandar mensagens e a gente vai conversar sobre isso que eu expliquei, ok? Então, nós ficamos por hoje. Deixa eu parar a apresentação. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e a gente se encontra na próxima aula.